Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, que alegria podemos celebrar hoje, nesse 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Essa aparição da Virgem, aquelas 3 crianças, pastores. Vamos preparar o nosso coração, pedir a Deus pela intercessão. 2 deles já foram canonizados, os 2 menores. Pedir que pela intercessão deles nós também tenhamos um coração simples, humilde, que vazio de qualquer presunção e pretensão, para que possamos ser preenchidos pela graça de Deus, pelo seu amor, pelo seu perdão. Senhor, que vos revelais aos humildes e pequenos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais o descanso àqueles que se refugiam em vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, cujo fardo é leve, cujo peso é suave, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que destes o Espírito Santo aos apóstolos, quando perseveravam em oração com Maria, a mãe de Jesus, concedei-nos, por sua intercessão, fiéis no vosso serviço, irradiar a glória do vosso nome em palavras e exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, resposta. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém em tuas portas. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram,
vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, é o trono de Davi. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu vos ficarei, diz Jesus. Que em mim permanece, há de dar muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Que tesouro essa palavra de São João, que hoje o Senhor nos entrega o início do capítulo 15 de São João. Nesse dia da festa de Nossa Senhora de Fátima. A Virgem Maria, ao longo da história, apareceu várias vezes, né? E muitas dessas aparições, aquelas que foram reais, verdadeiras, comprovadas, foram reconhecidas pela Igreja. Apareceu em Fátima, em Portugal, apareceu em Lourdes, na França, apareceu no México, em Guadalupe, né? Aquele índiozinho, o Juan Diego, que foi canonizado. E são todas essas aparições têm algo em comum. Nossa Senhora parece que escolhe as últimas pessoas, os mais pobres, os mais simples, os mais, assim, desqualificados. E essa aparição em Fátima, comemorada no dia 13 de maio, né, de 1917, foi impressionante. Eu vou ler aqui um pequeno resumo para a gente ter ideia daquilo que foi a grandiosidade desse acontecimento. Bom, Nossa Senhora primeiro falou para esses pastorzinhos portugueses: não tenham medo. Na manhã de um esplêndido domingo,
Lúcia dos Santos, de 10 anos de idade, e seus primos Jacinta e Francisco Marto, de 7 e 9 anos, participaram da Santa Missa na paróquia de Fátima e depois levaram suas ovelhas para pastar, no declive da cova da Iria. Ao ouvir o toque dos sinos para o Ângelus, puseram-se a rezar o terço, como faziam de costume. A seguir, enquanto brincavam, ficaram assombrados pelo aparecimento de um clarão improviso. Pensando que fosse um raio e com medo de um temporal, se apressaram para abrigar o rebanho. Mas logo depois foram surpreendidos por um novo clarão. Sobre um carvalho, no qual viram uma senhora vestida de branco e radiante de luz, que lhes disse: vim pedir-lhes que venham aqui todo dia 13, por 6 meses consecutivos. Nessa mesma hora, dir-lhes-ei oportunamente quem eu sou e o que quero. Primeira aparição. A senhora tinha um vestido com bordados dourados, um cordão de ouro na cintura, um manto cândido e um terço de grãos brancos nas mãos. Enquanto Lúcia falava com ela, Jacinta escutava a conversa, mas Francisco não ouvia nada. Então Maria perguntou-lhes: vocês querem oferecer-se a Deus, suportar todos os sofrimentos que Ele lhes mandar, como ato de reparação dos pecados pelos quais Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Lúcia respondeu-lhe: sim, queremos. Falou em nome dos 3, a mais velha. No entanto, a Virgem lhes disse ainda: vocês deverão sofrer muito, mas a graça de Deus será seu conforto. Realmente sofreram muito. Essas aparições que pareciam uma coisa maravilhosa, acabou a paz da família desses 3 pastorzinhos. O afluxo de pessoas, dia e noite, sem parar, era simplesmente insuportável. Sem contar a dúvida, a incredulidade, a suspeita que eram crianças visionárias que estavam inventando e ninguém acreditava, nem o padre, nem as autoridades, e muita gente questionava. Nas outras aparições foi aumentando o número de pessoas que foi lá ver, né? Mas o que esses jovenzinhos sofreram não está escrito. Bom, aparições da cova da Iria. Lúcia intimou seus primos a não dizer nada a ninguém sobre o acontecimento, porque, explicou, ninguém acreditaria. No entanto, Jacinta, temendo ser castigada por trazer as ovelhas de volta do pasto antes da hora, contou tudo à sua mãe, que naturalmente não acreditou. Lúcia, Francisco e Jacinta foram repreendidos e advertidos. Não obstante, a notícia começou a se espalhar. No dia 13 de junho, um mês depois, na hora do encontro, uma pequena multidão uniu-se às 3 crianças. A Virgem pediu a Lúcia para rezar muito, mas também para aprender a ler e a escrever, a fim de poder transmitir as suas mensagens. Na terceira aparição, cerca de 2.000 pessoas se reuniram e deixaram suas ofertas em dinheiro na cova da Iria. Nossa Senhora renovou o convite aos 3 pastorzinhos para virem àquele mesmo lugar no dia 13 do mês. E ao mostrar-lhes e mostrando-lhes o inferno, exortou-os a rezar pela humanidade. Lúcia, Francisco e Jacinta receberam zombarias dos incrédulos. Até o pároco duvidou da veracidade das suas narrações. Por sua vez, também o prefeito do município de Vila Nova de Ourém, ao qual pertencia Fátima, tentou dissuadi-los. No dia 13 de agosto, não puderam comparecer na cova da Iria porque estavam presos. As autoridades queriam saber qual era o segredo que a Nossa Senhora tinha contado para eles, e eles tinham prometido para a Virgem que não contariam para ninguém. E os prenderam e ameaçaram
fizeram umas chantagens, umas coisas horríveis, dizendo, olha, do outro lado, no outro cômodo, tem um caldeirão com óleo quente e vocês vão ser jogados ali se vocês não falarem. As crianças tremiam de medo, mas não contaram. Preferiram morrer do que contar. Não morreram, era um blefe. Mas impressionante que crianças de 10, 9, 7 anos tivessem tamanha piedade, tamanho amor a Deus, tamanha fé de não ceder a essa violência, né, das autoridades. Depois os soltaram, lógico, não deviam nada, mas o que sofreram essas crianças não está escrito no gibi. Tá bom, mas então vamos prosseguir. No dia 13 de agosto não puderam comparecer porque estavam presos, mas a Virgem Maria apareceu-lhes improvisamente no dia 19 de agosto, enquanto apacentavam o rebanho em Valinhos, pouco distante de Aljustrel. Lúcia aproveitou para perguntar-lhe o que devia fazer com as ofertas que os fiéis deixaram na cova da Iria. Então Maria lhe respondeu, mande construir uma capela precisamente ali. A aparição repetiu-se pontualmente também no dia 13 de setembro. Neste último encontro, Nossa Senhora prometeu realizar um prodígio para que todos acreditassem. Eu sou Nossa Senhora do Rosário. No dia frio e cinzento de 13 de outubro, a chuva puniu 70 mil pessoas, entre as quais muitos jornalistas, fotógrafos e a imprensa internacional. O fato já tinha atravessado as fronteiras, né? Naquele dia, enquanto continuava a chover, a Virgem revelou a Lúcia, Francisco e Jacinta, eu sou Nossa Senhora do Rosário. E depois desta aparição, realizou o milagre prometido, a dança do sol. O astro assumiu várias cores, pôde ser visto a olho nu e começou a girar em torno de si mesmo, parecendo aproximar-se da terra. Quando este acontecimento extraordinário cessou, as roupas das pessoas que antes estavam ensopadas se secaram. 13 anos depois, no dia 13 de outubro de 1930, as autoridades eclesiásticas declararam que as aparições eram dignas de fé e autorizaram o culto a Nossa Senhora de Fátima. Francisco faleceu no dia 4 de abril de 1919. Jacinta, portanto, 2 anos depois, o Francisco, 2 anos depois da aparição. Jacinta, em 20 de fevereiro de 1920, portanto, 3 anos depois. Os dois já foram canonizados, os seus corpos estão lá na Basílica. Também a irmã Lúcia, com 90 e tantos anos, faleceu. Lúcia entrou para a comunidade das Irmãs de Santa Doroteia em 17 de junho de 1921. Após mais de 10 anos da emissão de seus votos perpétuos, decidiu ingressar para o mosteiro carmelita de Coimbra. Lúcia faleceu, se tornou carmelita, portanto, faleceu carmelita. Lúcia faleceu no dia 13 de fevereiro de 2005, aos 97 anos. Francisco e Jacinta foram beatificados no dia 13 de maio do ano 2000, por São João Paulo II, e canonizados 13 de maio de 2017 pelo Papa Francisco. Tá bom, um pequeno resumo dessas aparições, né? E dessa predileção da Virgem pelos pequenos. Assim foi também em Lourdes, com a Elizabeth, né? Subiru, Bernadette Subiru, que era uma menina analfabeta, muito pobre, né? E assim o índiozinho lá, o Juan Diego, né? Que não era ninguém, tanto que ninguém acreditou nele. E assim, a mesma história. Primeiro uma resistência, uma dificuldade em acreditar, e depois Deus vai acompanhando com sinais e as pessoas vão aparecendo, né? E tá bom, mas eu penso, hoje em Fátima não foi possível se reunir ninguém. O cardeal rezou a missa televisionada, né? Eu penso que nesses 100 e tantos anos foi a primeira vez que não houve um enorme afluxo de gente como costumava haver ali. Também o grupo do terço da nossa capela São João Paulo II,
que todos os anos faz aquela bela procissão, fazemos aquela missa festiva, também hoje não pôde fazê-la. Mas eu sei que rezaram e estão todos ligados também nessa Eucaristia. Tá bom, uma palavrinha sobre o Evangelho, maravilhoso. Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus, e vós sois os ramos. Por que a videira verdadeira? Porque existe uma videira falsa, que Deus, o povo de Israel, que Deus plantou com muito carinho, com muito cuidado, de cepas escolhidas, adubou, cuidou, cercou, esperava uvas doces e boas para comer e para fazer o vinho, e apareceram uvas amargas, azedas. Essa videira, que não é a verdadeira, posso ser eu e você, quando nós retribuímos todo o cuidado, todo o carinho, toda a generosidade com que Deus nos cuida de nós, nos ama, nos dá a palavra, nos dá os sacramentos, nos dá os santos, nos dá a liturgia, nos dá tudo. E ao invés de produzirmos frutos de humildade, de amor, de confiança, produzimos frutos amargos. Pois bem, Deus, na sua misericórdia, enviou seu Filho. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim produz fruto, ele o poda. Aqui fala limpa. O verbo podar e limpar é parecido. Então, mas é o mesmo sentido. Quem produz fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Quem não produz bom fruto, ele corta. Porque o ramo ou serve para dar uva ou não serve para nada. Vocês conhecem as parreiras? Hoje, pena que tem poucas parreiras nos quintais, né? Mas é um ramo muito fininho, né? Muito michuruquinha. Não dá para fazer um estilingue com a árvore, né? A madeira da videira. Ou serve para dar uva ou não serve para nada. Aí para o fogo, para queimar. E nem faz muita fumaça, de tão michuruco que é. Pois bem, mas Cristo escolheu essa árvore e esse fruto maravilhoso, né? Da videira, que é para dizer da nossa realidade, da vida cristã, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa palavra é a palavra-chave desse evangelho. Nesses 4, 5 versículos aparece o verbo permanecer. É a palavra, um dos verbos que mais aparece no evangelho de São João. E ele indica a condição que identifica os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que permanecem com Ele, permanecem nele e Ele permanece neles. Quando começa o Evangelho de João, os discípulos, a tradução fala, João Batista indica 2 discípulos, eles seguem Jesus, sem falar nada, Jesus se vira e fala: a quem buscais? O que vocês estão procurando? E eles falam: mestre, onde moras? A tradução melhor não seria onde moras, seria onde permaneces. E diz que ele falou: vinde e vede. Eles foram e viram onde ele permanecia e permaneceram aquele dia com ele. E de São João, era a 10ª hora aproximadamente. 60 anos depois, João escreveu aquele evangelho. Ele lembrava da hora do encontro com Jesus Cristo. A impressão que a presença, a palavra, as atitudes de Cristo causaram neles, fez com que largassem tudo e seguissem a Cristo. Então, irmãos, hoje essa palavra é para nós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira,
assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. No batismo nós somos enxertados nessa videira verdadeira. Para quê, irmãos? Para que, recebendo a seiva que vem do tronco, que é o Espírito Santo, que é o amor de Deus, possamos produzir frutos. Hoje a primeira leitura fala do primeiro concílio da igreja primitiva, primeiro concílio da história da igreja, né? Porque os judaizantes, aqueles que queriam que os evangelizadores obrigassem os pagãos a se tornarem judeus, primeiro, para depois se tornarem cristãos, se circuncidarem, cumprirem todas as prescrições da lei, né? Queriam colocar nas costas dos pagãos um fardo que nem eles, judeus, conseguiam cumprir direito. E ali surge aquela discussão e eles vão, os apóstolos Pedro, Paulo, Barnabé, vão a Jerusalém para resolver aquela questão. E nós sabemos, vamos ler nesses dias seguintes, né, que Pedro e Tiago, eles convencem aquela assembleia que de fato nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pela prática da lei. E o que é a fé em Jesus Cristo? Exatamente isso. Permanecer unido a Cristo. O ramo recebe. O ramo com o tronco é uma só planta. O batizado é membro do corpo de Cristo. Recebe a seiva, o Espírito de Cristo. Permanecer, né? É muito forte esse verbo, irmãos. E interessante que os discípulos, então, não são os melhores, os mais piedosos, os mais santos, os mais inteligentes. Os discípulos são aqueles que Deus, pelo seu desígnio, chama para permanecerem com Ele. Permanecerem com Ele. Chamou os 3 pastorzinhos de Fátima, chamou a Bernadette lá em Lourdes, chamou o índiozinho que não era ninguém, né? E assim, para confundir os grandes, os que se acham alguma coisa, Deus chama os pequenos. Por isso chamou a mim, chamou esses seminaristas aqui e continua a história da salvação. E somos livres de aceitar ou recusar. Mas hoje eu lembrava do Salmo 1, né? Feliz o homem que é como a árvore plantada na beira do riacho. Não teme o tempo da seca, dá fruto no seu tempo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz lhe sai bem. É uma imagem parecida com essa da videira e os ramos, né? Tá bom, irmãos, mas Cristo é muito claro. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. O cristianismo é pura gratuidade. Estou tentando transmitir um pouquinho para esses meninos, estou aprendendo muito, porque eu não sei nada, e Santa Teresinha do Menino Jesus, e ela que tinha muitas debilidades de saúde e dificuldade de ler, vivia numa época muito difícil do jansenismo, muito rigorismo, muito moralismo, a vida cristã é um negócio pesado, cheio de grandes penitências e coisas, e ela falava, eu não consigo, tem que ter um caminho pequeno, para os pequenos, para os pobres, para os simples, porque eu não consigo, eu não entendo, né? E ela vai descobrir a pequena via, né? E vai descobrir e viver que o caminho para se chegar a Deus é a confiança e a humildade. E ela, na época dela, estava começando a inventar os elevadores. Ela foi em Paris com o pai, foi até o Papa pedir para poder entrar no Carmelo com 15 anos, e ela, nos hotéis, certamente experimentou o elevador. Puxa vida, eu sem esforço nenhum, o elevador me leva, me faz subir até o andar que eu tenho que ir. E ela falou, descobri, o meu elevador é Jesus Cristo, ele me leva ao Pai, sem esforço.
né? Eu só tenho que entrar, viver nele e deixar que ele me leve. Os santos tinham essas intuições maravilhosas. Irmãos, mas é uma palavra para nós hoje. Olha, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Pedir. Se você permanece em Cristo, sua palavra permanece no teu coração, peça o que você quiser, que Ele te concede. E você não vai pedir nada que não convenha, nada que não seja para aumentar essa comunhão, essa intimidade profunda com Cristo. O salmo dessa tarde, das vésperas, falava isso, Salmo 27, lindíssimo. Uma só coisa eu peço ao Senhor, somente uma eu busco, habitar na casa do Senhor, para provar a suavidade, a doçura do Senhor, né, e morar na sua casa. É a mesma coisa, permanecer com o Senhor. Os santos, depois as obras, os frutos do amor, da paciência, da confiança, da capacidade de sofrer, tudo isso vem da nossa união com Cristo. Sem esforço. Se Cristo habita em mim, se eu vivo em Cristo, Cristo começa a agir em mim. Eu vivo, mas não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim, fala São Paulo. Por quê? Porque ele estava perfeitamente unido à videira, que era Cristo. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, né? Falava São Paulo. Era o perfeito ramo enxertado nessa videira verdadeira e que dava frutos maravilhosos, né? Tá bom, irmãos, então alegremos-nos, bendigamos o Senhor, peçamos que pela intercessão de Maria, ninguém viveu essa intimidade, essa união com Cristo mais intimamente do que a Virgem Maria. E se ela apareceu esses pastorzinhos e pediu que eles rezassem, né? É porque hoje ela nos pede, nesse mês de maio, o Papa Francisco fez esse apelo para que a gente rezasse o terço, se possível em família. Muitas famílias estão fazendo isso, eu sei, né? E quanta comunhão, quanta alegria, quanta paz, quanta luz nos vem da oração feita em família, da oração, da invocação da Virgem Maria. Vamos então, com toda a confiança, colocar agora nossa vida, nossas intenções diante do altar e agradecer a Deus. E a Eucaristia por isso que a Eucaristia é a fonte e o cume da vida cristã. Porque é estar permanecendo unido a Cristo. Não tem nada maior do que a Eucaristia na igreja, né? Porque é tomai e comei, isso é meu corpo. Tomai e bebei, isso é meu sangue. Então Cristo se entrega a nós. E nós nos entregamos a Ele, porque é recíproco. O amor nunca é de um lado só, né? É lógico, o nosso amor nunca vai corresponder plenamente ao amor de Deus por nós, que é um amor divino, infinito, né? Mas Deus nos santifica na medida em que a gente diz: Senhor, estou aqui, quero te amar, me dá o teu Espírito para que eu te coloque no centro da minha vida, em primeiro lugar, e não deixe que nada me atrapalhe de estar com o Senhor, de amá-lo, de conviver com o Senhor e guardar a tua palavra. Tá bom, vamos lá. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, ó Pai, participar da vossa divindade. Pelos méritos do Senhor que se dignou revestir de nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Festejando a Virgem Maria, nós vos trazemos, ó Deus, nossas oferendas. Venha em nosso socorro o vosso Filho feito homem, que se ofereceu na cruz em oblação puríssima. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na festa de Nossa Senhora de Fátima, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, e permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Estamos celebrando o 7º dia de Julival Barbosa Rodrigues. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo e o sangue de Cristo. Amém. Corpo e o sangue de Cristo. Amém. Corpo e o sangue de Cristo.
o sangue de Cristo. Corpo do sangue de Cristo. Corpo do sangue de Cristo. Oremos. Ó Deus, confirmai em nossos corações os mistérios da fé, para que, proclamando o Filho da Virgem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cheguemos à felicidade eterna, pelo poder da sua ressurreição salvadora. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Amanhã, no mesmo horário, 19 horas, teremos a Santa Missa na sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima disse: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor.